Oi, gente, meu nome é Thales e continuando aqui com as aulas sobre os descritores do SPAES, a gente vai falar do D19, que é resolver problemas envolvendo juros simples, certo? Eu sou professor de matemática da Escola Estadual de Ensino Profissional Monsenhor Expedito da Silveira de Souza, aqui em Camocim, no Ceará, tá bom? Vamos seguir. Bom, a matemática financeira tem por objetivo estudar as diversas formas de evolução do valor dinheiro no tempo, analisar as melhores alternativas de aplicação, obtenção de recursos, enfim, são vários cálculos que permeiam a matemática financeira, mas tudo visando o bem, ou para quem é credor, ou para quem é o devedor, né? E aí tem aquela relação, será que eu estou sendo justo ou não? Para quem é credor, para o banco, é melhor ele ganhar dinheiro. Mas no nosso caso, como devedor, a gente quer pagar menos. Então, a gente tem que encontrar meios de pagar menos e aí a gente vai tentar chegar no meio termo. A matemática financeira ela serve para isso, certo? É preciso conhecer para calcular, por exemplo, essas situações, saber o que é um capital inicial, o que é um juros, saber o que é a taxa percentual, e a gente já viu isso no descritor D17, saber o que é o tempo e o montante final. E para aplicação nos sistemas de capitalização simples e composto. E aí a gente começa primeiro, o que é sistema de capitalização simples? É o juros simples. E o que é sistema de capitalização composto? É os juros compostos. Juros compostos é um D20. Então a gente vai deixar isso mais para lá. No nosso próximo vídeo a gente vai ver sobre o D20. Mas agora aqui sobre o D19, juros simples, né? A gente vai ver a importância deles. Primeiro, vamos entender o que é um capital inicial. O capital inicial é aquele valor expresso que ele é o valor inicial, é o valor de momento. Partida, é a partir daquele valor que as taxas vão incidir e vai gerar um dado, que eu quase falei agora, que é um montante final, lá no finalzinho. Referido montante de dinheiro, aqui ele diz, é o referido montante de dinheiro também denominado de capital inicial ou principal. Em alguns livros a gente encontra o nome não capital inicial, mas sim principal. Seguindo, a taxa percentual, representada pela letra I, e o tempo representado pela letra E, eu coloquei os dois juntos nesse slide porque eles têm uma ligação entre os dois. Né? Eles devem estar na mesma unidade de medida, certo? Taxa percentual é um coeficiente que corresponde à razão entre os juros pagos ou recebidos no fim de um determinado período de tempo e o capital inicial empatado, ou utilizado, a gente poderia dizer assim. E a taxa de juros sempre se refere a uma unidade de tempo, que é o T. O tempo é representado pela letra T. Então, se a gente está falando que a taxa percentual está ao dia, o tempo tem que estar ao dia também. Se a gente está falando que a taxa é ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Se a gente diz que a taxa é ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Aí, nessa hora, você tem que estabelecer as transformações de unidades de tempo, né? E é fácil, não tem muita confusão, não. Atenção, mais uma vez, ó. Atenção, T, tempo e taxa devem referir-se sempre ao mesmo período de tempo, mesma unidade de medida, como a gente mencionou aqui atrás. Os juros é um juro, é representado pela letra J. Os juros ele é o aluguel que deve ser pago ou recebido pela utilização de um valor em dinheiro. Ele é chamado de rendimento. É o rendimento. Por exemplo, eu peguei um juro, peguei um empréstimo que vai render ao banco alguma coisa. É o juro, o que vai acontecer? Eu vou pagar o valor que eu peguei emprestado e mais alguma coisa, que é esse dinheiro que vai fazer com que o banco continue fazendo essas operações bancárias e emprestando dinheiro para outras pessoas. Se, por exemplo, eu depositei meu dinheiro na poupança, eu vou receber depois de um determinado tempo o meu dinheiro que eu depositei e mais um dinheiro que rendeu lá na poupança, que tem um certo rendimento.
Só que não é tão alto assim. E esse tipo de aplicação é juros compostos, não vem ao caso aqui no momento. Mas só para vocês entenderem, então, que juros é o rendimento a partir do capital que foi aplicado, gerado pela taxa percentual e o tempo que ficou disponibilizado ali naquela situação. E aí, a partir disso, a gente pode também conseguir um montante final. O que é um montante final? Representado pela letra M. O montante final, ele é o capital final, que também a gente pode chamar assim, e ele é o valor que expressa o capital inicial mais o rendimento, mais o juro, ou seja, C mais J. A gente vai ver essas fórmulas nos próximos slides, tá bom? Juros simples. Como é que eu calculo juros simples? As fórmulas são essas. Famosa, J-CIT. J-CIT, juro, é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Esse é o cálculo do rendimento. E M é igual a capital mais o juro, que aqui é o capital inicial mais o rendimento, que dá um montante final. Outra fórmula de calcular o montante final é através da fórmula montante igual a capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Aqui é a mesma coisa dessa daqui, só que tem uma leve diferença. Aqui no lugar do J, eu coloco o CIT. E aí eu coloco em evidência. Isso aqui é um descritor D24 que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Aqui que eu estou postando para vocês. A fórmula do juro, observação, a fórmula do juro ou a fórmula do montante podem ser utilizados para se encontrar taxa ou tempo. Ou seja, em algum momento, vocês vão estar usando o J-CIT, mas vocês têm o juro, a taxa e o capital. Você quer descobrir só o tempo, você pode usar ela. Se você tem o juro, a taxa e o tempo, você vai poder descobrir o capital inicial. E assim sucessivamente. Ou seja, sempre vai estar faltando alguma informação. No caso do montante, também dá para fazer isso, tá bom? Aí vamos para exercícios, né? De maneira mais clara e direta. Aqui eu peguei exercícios do Mundo Edu e do Descomplica, e alguns até a gente já viu em sala de aula, principalmente o pessoal do terceiro ano, por causa que eles tiveram essa aula sobre matemática financeira. Olha aí, a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação com o avanço da tecnologia. Os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$3.000 a juros simples de 0,8% ao mês em uma instituição financeira por um período de 18 meses. O montante ao final desse período é igual a quanto? Aí tem as alternativas. Bom, ele dá o capital que ele vai guardar com um juro simples, ele dá dando a taxa e ele dá o tempo. Então, eu só preciso aplicar aqui a minha fórmula do J-CIT. E como é que eu faço isso? Bom, no lugar do juro, eu não sei o que eu quero saber. Ele quer saber qual é o montante final. Então, primeiro, dica, use o J-CIT e depois o montante. Depois, a gente vai usar essa daqui, ó. O montante é igual a capital mais J. Apesar de eu ter dado para vocês uma outra forma, eu prefiro usar essa, porque aí eu já me acostumo a usar o J-CIT sempre, tá bom? Então, aqui, o J vai ser igual a 3.000 multiplicado pela taxa, tá? 0,8%. Eu posso fazer 0,8 sobre 100. Pronto. E isso aqui é multiplicado pelo tempo. Aqui a taxa está a 1 mês e o tempo também está em meses. Então, tá tudo certo. Então, eu tenho 18. Olha, 0, cortei também esse, com esses dois zeros aqui de baixo. Posso fazer isso, viu? Então, 30 vezes 0,8 vai ser multiplicado por 18. 30 vezes 0,8 vezes 18.
30 vezes 0,8 vezes 18, que dá 432. 432. Então, aqui é o valor do juro. O que vai render quando ele aplicar esse dinheiro? R$ 432. E agora, para descobrir o montante, eu venho para essa fórmula bem aqui. Aí eu pego M, vai ser igual ao capital, que era de 3.000, somado com 432. E aí eu descubro que o meu montante vai dar 3.432. Resposta da letra D, certo? Bom, e aí, para todo tipo de questão, a ideia é que vocês usem mais o JCIT, para juros simples. Você use mais o JCIT e a fórmula do montante, que é capital mais juro. Lembrando, taxa ao mês, a taxa, se ela tiver ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa tiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano, e assim sucessivamente. Aqui ele queria descobrir o montante, mas primeiro eu descobri o juro, depois eu descobri o montante. Ou seja, eu fiz duas coisas. Nas próximas questões que vocês têm aí, ele vai pedir para vocês também calcularem alguma coisa. Pronto, aqui, gente, tem outra questão, né, da CFT-MG, e aí vocês podem também tentar resolver essa questão, tem muita coisa aí para vocês. E ainda tem essa outra questão do Mundo Edu, são questões de juros simples, onde vocês vão usar os procedimentos que vocês viram aqui no início. Não estou querendo fazer aulas muito demoradas, que nem no primeiro do escritor, porque acaba cansando um pouco, né? E aí fica para vocês. E tenta essa questão aqui também do Descomplica, para vocês fazerem tudo envolvendo juros simples. Lembrando que na prova, lá no simulado, vai estar um pouquinho menos contextualizado do que aqui. Vai estar muito nesse estilo aqui, dessa questão do Descomplica que vocês estão vendo, tá bom? E, mais uma vez, obrigado.